Vamos fazer uma oração? Amém? Pai Santo, querido e poderoso Deus, Tu és o nosso Senhor, único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós te amamos, nós te adoramos, honramos ao Seu nome. E estamos aqui, Jesus, para aprender um pouco mais de Ti, para falar de Ti, Pai, na Sua presença, Pai. Pois só Tu és santo, Jesus, e digno, Pai, de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Nos guia, Pai, porque o Teu Espírito Santo é que nos guia, Pai. Nos mostre a verdade, Pai, porque sabemos que Tu és a verdade, Pai. Que a cada dia mais a gente possa, Pai, que a Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Em nome de Jesus eu te agradeço e que possamos agora ser cheios, Pai, do Teu amor, da Tua sabedoria e da Tua graça, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Sem música vai ser... sem música vai ficar meio, né? A gente fica esperando um algo a mais. Vem pra cá, amor. Lembra você pra cá. Não, tô de boa. Irmãos, é muito bom estar com vocês, é muito bom a gente começar a live, tá? A gente fica pensando o dia todo, né, amor? E a gente se prepara mesmo. Acredito que vou dizer como ritual, como se fosse um ritual, mas não necessariamente, tá? Mas a gente faz como se a gente estivesse indo para a igreja, né? A gente toma banho e eu vou pregar, o que eu vou falar, passa perfume, irmãos. A gente escova os dentes, velho, passa gel, maquiagem, tá ligado? E isso é muito bom, tá ligado? Porque a gente olha e fala assim, cara, a gente tem que viver com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união. Então, é muito bom, cara, estar aqui com vocês, é muito bom aprender com vocês, é muito bom poder estar falando com vocês e conversando nós dois juntos, né? É muito, muito, muito bom, tá? Porque assim, às vezes você pode falar assim, pastor, você não está aprendendo, estou aprendendo muito, tá? Porque cada vez que a gente pega uma palavra, muitas coisas a gente pega na hora aqui, né? Não estou dizendo a palavra, mas estou dizendo assim, a gente está falando um assunto e do nada Deus ele dá uma clareada assim fantástica e a gente começa a falar e a gente percebe que já não era uma coisa que estava na minha ciência, é algo que Deus estava revelando mesmo para o momento. Então é muito gostoso, é muito fantástico. E mesmo que eu esteja falando algo da qual eu já tenha conhecimento ou eu já tenha preparado, é fantástico porque a gente aprende cada dia mais com a repetição, né? Então a gente lê todos os dias, então isso aqui começa a entrar na nossa mente, na nossa vida, e a gente começa a falar assim, cara, com certeza Deus ele tá falando com a gente, né? Porque assim a gente começa a falar e começa a viver esse versículo, né? Então, se eu ler todos os dias o Salmo 23, cara, é necessário que ele entre na nossa vida mesmo, sabe? Que ele entre mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, né? Então a gente começa a falar, né, amor? Então isso vai crescer, tá? Isso vai entrar na nossa vida. Então a gente aprende muito com vocês, com essas lives. Em nome de Jesus, espero que esteja acabando esse cerco, né, de estarmos fechados. Estamos respeitando sim as autoridades, estamos respeitando. Não é na minha visão, ao meu ver, tem pessoas que podem pensar diferente. Nós somos livres para cada um ter o seu tipo de pensamento, livre para pensar e expressar as suas vontades, seus interesses, desde que não atrapalhe o do próximo, né? Acredito que isso não é uma perseguição religiosa de forma alguma, pois tem mais coisas fechadas, né? Perseguição religiosa seria fechada apenas igreja, né? Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas e ser sábio, tá? Então vamos para a palavra de Deus. Um beijo para todo mundo aí que tá entrando aí. Alice, Renato, Alice, Wesley, é nóis. Renatinho, né? A Rafa Thaís. A gente já falou. Cadê a Thaís? Não, tá. Renatinho. Você tem que estar junto, né? Thaís e a Alice, ué. É nóis, tamo junto. Tá? Galera, hoje eu separei, a gente tava vindo da casa, né, do meu sogro,
E a gente colocou a música do Morada. E, cara, eu sinto muito a presença de Deus. Até na última, meu primo havia pedido para que eu cantasse. Eu falei, na próxima eu canto. Passou a próxima, acabei não cantando. Eu falei, hoje eu canto. Samuel dormiu, não vai dar para cantar, né? Um beijo aí para todos. Tamo junto aí, né? E cara, eu comecei a sentir muito a presença de Deus nessa música, que é Emaús, né? E, cara, eu quero ler para vocês, tá? Então a gente vai estar aqui conversando, puxando um pouco, não se aprofundando muito para que a gente, né, de repente não deixe alguma dúvida para vocês, tá? Nosso interesse é que todos fiquem saciados, né? E com esclarecido e com gostinho de quero mais, né? Então, a palavra de Deus diz o seguinte. Bom, aqui só para vocês se localizarem, tá? Isso daqui foi a ressurreição, tá? Então isso daqui era no domingo, ok? Então o que aconteceu? Jesus foi colocado na sepultura, tá? E já ao entardecer, e depois Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, tá? Então aqui em Lucas 24, a gente vê, no começo dos 24, a gente começa a ver a ressurreição, tá? Então eles vão ver a pedra removida, né? Então ele sai correndo, e tem tudo aquela, tá? Então não quero entrar nessa parte agora, tá? Então a gente vai ler Lucas 24, 13, tá? A Cida Ferreira Barbosa entrou aí, a Fabi, beijo pra vocês. Diz o seguinte, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, qual dia? Qual dia? O dia da ressurreição. Vem pra cá que você tá fora. Que eu tô lendo aqui. Ficar só eu aqui, o pessoal vai sair da live. Você tem que ficar aqui, né? O que segura eles aqui é você, meu amor. Não. Linda. Não é? Manda um joinha aí, quem? Fala aí, ó. Tá louco? Olha lá, olha quanto coração subindo lá. Tá doida? Não pode, ela quer ficar assim, ó. Não, fica aqui, amor. E eis que no mesmo dia, no domingo, olha lá, olha o negão lá, ó. É nóis. Vou tentar de novo. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, né? Cujo nome era Emaús, tá? Aí, olha quanto coraçãozinho, ó. Agora eu vou sair de vergonha, tá? O Eduardo aí, ó. Obrigada, Fabi. A paz do Senhor, meu bem. Aí, ó. Olha lá, Rafa, ó. Colocando joinha. As próximas meia hora eu vou ficar vendo os coraçãozinhos pra minha esposa. Eu amei. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que havia acontecido? Uma pessoa com o nome de Jesus permitiu, né, nos últimos dias ser proclamado como rei dos judeus. Entrou por um jumentinho, cidade, ó, cidade adentro. E depois que esse homem foi entrado ali, ó, 4 dias depois, por um beijo, colocaram ele o que, ó, bateram nele, esfolaram ele. E ele, ó, caladinho. E ainda na hora que ele, de repente, pensaram que ele ia sair, foi colocado numa cruz, que não era dele. E foi solto Barrabás e ele pegou a cruz do cara. Ele era o pior de todos, Barrabás. Como que eu sei disso? A cruz que Jesus assumiu era a do meio. Mas o do meio era o pior, né? Mas a Bíblia fala que onde tiver 2 ou mais reunidos no teu nome, ele está no meio. Jesus estava no meio. E a gente vê que um deles falou o nome dele, ó. Lembra-te de mim. E de repente, o cara morre. E foi sepultado. Sabe? Então eles estavam falando sobre isso. E o que mais que eles estavam falando? Disseram que ele ressuscitou. Será que é verdade? Né? Vocês imaginam como é que estava a cabeça desses caras? Será que é verdade? Será que pode isso? Né? E aí a palavra de Deus continua assim, ó. Mas os olhos deles estavam como que fechados
para que o não conhecesse. Eu pulei um, né? No 15, perdão. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Olha o que Jesus está falando, velho. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhes perguntou: quais? Sabe, você quer ficar falando de problema para Deus? Pô, ele está perguntando para você assim: quais? Ah, porque a pandemia. Hã? Quais? Ah, porque... Quais? Essa é a pergunta. E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Cara, quanto tempo de pregação de Jesus e os caras não entenderam o que era remissão. Eles esperam até hoje um que entra, que vai remir o povo, não os pecados, mas colocar e exaltar o povo. Né, amor? É. Eles esperam um povo que vai ser colocado como a nação, a primeira, a de maior armamento, a de maior riqueza, como foi na época de Salomão. Sabe, quando eu ouço, eu vejo, eu sinto isso deles. Que eles estão esperando e vendo isso. Continuação. O 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Peraí, como assim para ouvir tudo que os profetas disseram? Cara, o que os profetas têm a ver com Jesus? O que tem a ver? Jesus era para falar do que ele pregou, os 3 anos e meio. Por que ele estava chamando a atenção daqueles homens a respeito dos profetas? Vocês conseguem entender? Cara, é muito lindo isso, velho. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Cara, Jesus começou a explicar dele em toda a escritura, começando por Moisés. Cara, essa é a maior... Olha, eu tô arrepiando aqui. Essa é a maior pregação, irmão. Presta atenção. E os caras não perceberam, velho. Porque a palavra diz aqui que os olhos deles estavam fechados. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Irmãos, cara, Jesus ele conseguiu falar, amor, de... Esse caminho era longe, velho. Tinha que ser longe. Eu já fiz uma pregação e eu falei qual que era a distância na época. Você tem aí, amor, marcado? Aqui fala... Não, aqui não tem, mas aqui... Tá 60 estádios tem que ser a outra Bíblia. Estádios. A minha outra Bíblia lá, ela tem. Que ela joga em quilômetros. Irmãos, cara, era 6 estádios, né? Ou 60 estádios? 60 estádios, né? Depende qual que é o estádio. Irmãos, deu para Jesus... 11 quilômetros. 11 quilômetros. De Jerusalém. 11 quilômetros, tá? Na Bíblia, na NVI, mostra 11 quilômetros. Irmãos, cara, Jesus falou de tudo, de toda a história,
Você consegue imaginar, você escutar de Jesus, ele falar de Moisés e todos os profetas e mostrar ele? Cara, que louco. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eu acho que eles perceberam, né? Pô, esse cara tem algo a mais. Esse cara devia ser um seguidor de Jesus, cara, porque olha, ele manja muito. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Cara, da hora, né, velho? Ele partiu o pão. Jesus, ele devia ter um jeito muito gostoso de partir o pão, velho. Um jeito muito diferente de, sei lá, velho. Nossa. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Cara, fantástico. Você sabe, amor, algumas coisas que eu começo a pensar é o seguinte, as pessoas elas ficam procurando, sabe? Elas estão caminhando para longe, para longe. Eles estavam em Jerusalém, mas eles decidiram ir para Emaús. Cara. E assim, você percebe que eles não ouviram o que Jesus falou. Eles estavam com Jesus, mas não ouviram o que Jesus falou. Não. Eles estavam... em Jerusalém. Ficai. E assim, e cara, é muito louco assim, porque saíram, sabe? Eu não tô dizendo que deram as costas, né? Eu não tô dizendo nada disso. Ou de repente era um descanso de muitas coisas. Mas eles estavam longe, sabe? Quantas vezes nós, de repente, a gente dá as costas para as coisas, sabe? Quantas vezes a gente se distancia da onde é para nós ficarmos? A palavra de Deus ela é muito linda. Quantas vezes você vai escutar uma palavra e hoje, sabe, muitas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado para falar do amor de Cristo, cara, que é o próprio Deus usando a boca da pessoa. Sabe? Como tem muitas vezes que você pode chegar em certos momentos e você vai ver Deus falando com você, usando uma pessoa. Sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama. Sabe, você vai abrir a palavra de Deus no Velho Testamento, onde o nome Jesus, tá? O nome Jesus, o Cristo, o Messias, ele ainda não era nascido. Você vai ver nas Escrituras, cara, se você ler o Velho Testamento e não encontrar Jesus no Velho Testamento, ele é um livro de história. Eu não quero ser herege, de forma alguma, em nome de Jesus. Mas nós temos que abrir a palavra de Deus e encontrar Jesus. A qualquer dia a gente vai fazer mais estudo. Nós estamos fazendo estudo na sexta-feira, tá? Usando o aplicativo, tá? Se alguém tiver interesse, por favor, pode entrar aí no direct ou no WhatsApp, né? Ou no Messenger, ou quem tiver meu WhatsApp pode mandar para mim. Quem tiver interesse, sexta-feira a gente tá fazendo bastante estudo, tá? Tá muito legal, estamos aprendendo bastante, tá? Foi 1 hora ontem, né? Ontem foi 1 hora, foi da hora, com slide, com tudo certinho. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, entenda, não dê as costas, não sai da onde Deus te colocou, espera, sabe? Arde o seu coração quando você ouve de Jesus, não arde? Sabe, eu começo a pensar nessa passagem aqui, cara, eu começo a arrepiar, eu começo a sentir a presença de Deus. Nossa, é muito gostoso, amor. Sabe, você saber que você está caminhando e muitas vezes a palavra de Deus aqui não fala, mas eles estavam indagando. Eles estavam indagando. Na verdade, eles estavam até colocando em xeque, vamos colocar assim, se realmente ele era o que ele dizia ser.
O cara morreu. Agora estão falando que ressuscitou, mas será que ressuscitou? E aí desapareceu do túmulo, né? Ou roubaram o corpo? A gente sabe das histórias, as pessoas elas colocam assim, existe, você pode pegar, eles falam que Jesus ele cavou, né? Jesus ele cavou e fugiu com Maria Madalena. Teve filhos e filhas. Tem tanta coisa boba, né? Irmãos, Jesus ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. De repente você pode não entender isso, sabe por quê? Você só vai entender isso na hora que você ficar assim com ele. Aí você vai conseguir compreender certinho a palavra de Deus, tá? Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. A palavra de Deus fala que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo em forma de servo. Sabe para quê? Para remir o mundo. Aqui eles estavam falando que eles achavam que ele seria aquele que remisse Israel. Mas Jesus ele foi mais fundo. João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17 ele fala assim, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Ele veio para salvar. Sabe, irmãos? E aqui eles estavam brigando, eles estavam discutindo, eles estavam resmungando, eles estavam, Eles estavam questionando, sabe? De repente, sabe quando às vezes eu acho que a gente estavam frustrados, eu acredito. Boa. Frustração. Essa foi deu a pau, amor. Olha, frustração. Irmãos, eu te pergunto, nesse caminho que você está indo, você está de costa para Jerusalém, indo para Emaús? Você está frustrado? Como que está a sua vida? Sabe, você está com medo? Você está preocupado? O que você tem? Você está com ansiedade, depressão, síndrome do pânico? O que mais que eu posso falar? Medo. Você está engordando por causa da quarentena? Básico, normal. Não fica bravo, não. É normal. E no frio ainda, imagina. No frio? Né? Ora para os tecidos adiposos permanecerem do mesmo jeito. Irmãos, o que está acontecendo? É seu filho? É sua filha? Sabe? São seus filhos? É o seu esposo? Seu namorado? Sua namorada? Seu noivo? Cara, basta cada dia seu mal. A palavra de Deus ela fala assim, basta cada dia seu mal. A gente muitas vezes não entende. Cara, vive o presente. Nós temos que viver o presente. Existe um estudo que diz que as nossas preocupações, 85% delas não acontecem ou não são da maneira que a gente imagina. Então, se a gente for colocar, tipo, vamos estudar a palavra preocupação. É uma ocupação adiantada. Sim. É uma preocupação. Você está, de repente, se ocupando a sua mente... Gastando energia com uma coisa que, de repente, nem vai acontecer... Ou, de repente, vai acontecer, mas de uma forma que você vai falar, nossa, pra que eu sofri tanto lá atrás? Pra que eu me preocupei tanto lá atrás? E quando você, de repente, está no caminho, e esse caminho tem Cristo, você vai olhar para Cristo. Você não vai olhar para a preocupação, você não vai olhar para de repente falar assim, nossa, mas ele falou que cuidaria de mim, nossa, mas e agora? Nós estamos passando por essa época agora de repente as pessoas estarem com alguma dificuldade, estarem com alguma coisa dentro de casa, alguma falta. E aí agora Deus falou que ia me suprir, mas eu tenho certeza que não tem faltado nada dentro da sua casa. Eu tenho certeza que Deus tem suprido em tudo. Em tudo. Eu fico imaginando aqui, amor. Imagina se eles, se esses dois discípulos, na hora que eles vissem Jesus, eles estivessem com o coração aberto para receber Jesus. Cara, arrepiei agora. E não é de frio. Mano, presta atenção, se esses dois, nesse instante, eles tivessem percebido, amor, que era Jesus, irmãos... Imagina como seria essa ida para Emaús e a volta para Jerusalém, sei lá para onde, velho. Sabe? A conversa teria sido
sei lá, velho. Sabe? Teria sido muito louca, velho. Sabe, você tem que olhar para esse momento e você entender o seguinte, que Jesus ele tá no caminho com você. Se você não tá vendo Jesus na sua vida, cara, presta atenção. Nós vivemos de fé em fé. As coisas que passaram, ela vai te gerar ansiedade, uma depressão. As coisas que ainda não vieram vai te causar uma ansiedade louca ou uma depressão. Sabe? Ou ambas podem te dar um pânico, um síndrome do pânico louco, porque uma coisa vai puxar a outra. Uma coisa vai fazer com que você tenha necessidade de algo. Prazer na vida. Sabe? E você não vai achar prazer na vida. Por quê? Porque você não está conseguindo reconhecer que Cristo está do teu lado nessa caminhada. E muitas vezes ele está carregando a gente nos ombros, né? A palavra de Deus fala assim, ó, que o fardo é leve e o jugo é suave. Se você pegar na King James, a em inglês ela é mais, né? Ela é a mais fiel, assim, a King James. Cara, ela fala assim, Jesus fala assim, cara, pode vir aqui, ó, na minha cacunda. Cacunda é por minha parte, tá? Aí já não é nem a King James, nem veio, é o Pastor Júnior. Ó, sobe aqui, ó. Porque você nas minhas costas, o fardo é leve e o jugo é suave. Cara, que louco. Jesus está falando para mim e para você, ó, pode subir. Sobe nas minhas costas que eu te carrego. Que o meu fardo é leve e o jugo é suave. Ele não está falando para você carregar um fardo e um jugo. Que também tem outra coisa. O fardo leve e o jugo é suave, ele tem a ver, amor, antigamente com os rabinos, tá? Por isso que muitas vezes perguntaram para Jesus quem era, ele era de qual segmento, né? Então assim, cada rabino, ele tinha uma forma de poder conduzir os seus talmides, ou seus discípulos, tá? O que acontece? Então tinha aqueles que usavam a Torá perfeita, tá? Tinha aqueles que, ó, no sábado você pode, de repente, se algum animal seu, exemplo, tá? Não sei se seria isso, mas se algum animal seu cair, sabe, e machucar, você pode carregar ele. Tinha aqueles que falavam assim, ó, no sábado nada pode pegar. O máximo que você pode carregar é uma ameixa seca. Esse é o peso que não é dado como trabalho. Passou disso é trabalho. Então o fardo leve e jugo é suave tem a ver com o quê? Com aquilo que Jesus nos ensinou, tá? Então uma das coisas é isso, o que Jesus nos ensinou, então nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Então o fardo e o jugo dele é suave, porque ele trouxe o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. As boas novas. Por isso tá? que muitas vezes a gente, muitas vezes não, né? Todas as vezes que a gente sente alguma condenação, ela parte de nós. Ela nunca partiu de Jesus para você. Porque, como a gente falou na quarta-feira, Jesus veio para redimir o povo, para a redenção, assim como a gente leu aqui, que eles esperavam que ele viesse redimir Israel. O povo, aqui ó, só eles. Que na verdade, a próprio João fala isso, amor. Uhum. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí só que ele continua. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Exatamente. E eu acho que como a própria palavra de Deus diz que é um povo de dura cerviz, eles não viram esse Deus que é amor, que se qualifica como o Deus é amor, entende? A essência do amor. Porque eles queriam realmente um Deus, eles estavam esperando, no caso até esses mesmos discípulos que de repente estavam lá, eles estavam esperando uma pessoa que chegasse e destronasse os reis, destronasse os sacerdotes, os romanos, né? Sabe? E vencesse tudo, mas na mesma base que eles. Porque antes, no Antigo Testamento, eles tinham o Senhor dos Exércitos. Então, quando eles iam lutar em nome do Senhor dos Exércitos, um Deus de guerra, sabe? O mesmo Deus. Só que hoje, ele veio e trata a gente como amor. Então, o que ele fez? Hoje, eu gosto de dizer que ele não é o Senhor dos Exércitos. Hoje, ele é o Deus conosco.
O Emanuel. O Emanuel. Eles queriam, a Fabi tá falando, eles esperavam um general de guerra, né? Esperavam um Davi, né? Eles esperavam um Davi em batalhas, em vencer, esperavam um reino como o de Salomão, né? De repente eles faziam, né? E esperavam um com uma sabedoria como Elias, né? E esperavam com o poder de Moisés, né? Então, tipo assim, pô, né? E assim, cara, então a gente consegue ver em tudo isso que esses dois, muitas vezes eu vejo pessoas tentando saber o que eles falaram, o que eles... Irmãos, cara, isso é o que nós fazemos. Isso é o que nós fazemos. A gente está na nossa caminhada, cara, presta atenção, os caras andaram 11 quilômetros com Jesus e só perceberam que era Jesus no partir do pão. Aí sabe o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Voltaram correndo para Jerusalém. E aí eles chegaram gritando lá, falaram, cara, é verdade, ele ressuscitou, ele veio comigo. Ele estava comigo. Tipo Tomé, né? Bem Tomé, né? É que Tomé falou, velho, eu só acredito se eu futucar ali nas chagas, né? Dá uma cutucada lá, né? Facebook tem cutuca, né? Cutuca outra, cutuca. Acho que parou com esse negócio, né? Coisa chata. Eu nem sei o que fazer. As pessoas mandavam pra mim, eu falava, cutucou aonde? Né? Irmãos, e cara, é fantástico. Sabe, esses dois aqui, ó, eu fechei a Bíblia. E sabe, irmãos, e Jesus ele entrou na casa. Ele falou que ele ia um pouquinho mais longe, mas eles os constrangeram. Sabe? E quando eu vejo a palavra de Deus falando aqui que eles o constrangeu, eu lembro do versículo que fala que o amor de Cristo nos constrange. Sabe? Como é que os caras conseguiram fazer isso? Sabe? Se o amor de Cristo nos constrange. Sabe? Ficar constrangido com o amor de Cristo. Sabe? É você começar a olhar e falar assim, ele me ama. Sabe? Você se acordar. Não é pelo que eu faço, cara. O que você quer fazer? Sabe? Você quer fazer algo para poder chamar a atenção de Deus? Assim, né? Se a gente pensar, eu gosto muito de pensar no relacionamento de filho e mãe, filho e pai. A gente ama o filho a partir do momento que de repente ele está no ventre ali ou está sendo planejado, você já ama ele. Ele não fez nada, mas você já ama ele, não é? Vixe. Ele não fez nada e quando ele faz alguma coisa, você, nossa, meu Deus do céu, você filma, você grita, você, sabe? E eu acho que Deus é assim. O pior, a gente percebe nisso, nas pessoas ficam mandando WhatsApp de um monte de criança. Olha, a criança andou, cara, isso é interessante pra você, pra mim não é. Mas, Deus porque vai ficar bobo, né? Jesus é assim, ele nos amou antes mesmo da gente nem existir e de repente a gente não vê potencial na gente, mas ele viu. Ele te comprou e como a gente gosta de dizer, nós somos alvo do amor dele. A gente colocou como herança. Nós não somos vítimas do amor dele, você sabe? Filho. De repente você tá imaginando que você tem um alvo na testa e ele tá mirando um laser e ele vai te acertar. Não é? Da hora. O ser alvo do amor de Deus não é isso. Ser alvo do amor de Deus é ser escolhido, sabe? É ele olhar para você e falar assim, eu sei que você tem potencial, eu sei que você é a minha imagem e semelhança, porque eu te criei, eu te amei antes de você, antes da tua consumação lá, ele te amou, sabe? A palavra pecado, é legal que a palavra pecado ela vem do arqueiro, né? O arqueiro colocava o alvo e ele tacava a flecha. Quando a flecha errava o alvo, ele pecou. Então, pecar é errar o alvo. Aí eu te pergunto, tem como Deus errar? Não. Por isso que você é o alvo. Então, Deus ele não peca. Entendeu? Você é alvo do amor de Cristo. Nunca erra. Ele é infalível. Ele é imutável. Ele não, eu acredito que assim, às vezes a gente acha que Deus olha pra gente como esses discípulos olharam pra Jesus. E de repente ele olha pra gente e fala assim, nossa, eu esperava tanto dela. Não é? Às vezes as pessoas acham isso, mas
Pelo amor de Deus, sabe? Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. E se fosse para ele escolher a gente por qualificações, ninguém seria qualificado, apenas Jesus. Apenas Jesus. Mas ele não te escolhe por qualificação, ele te escolhe porque ele te ama. Ele te escolhe porque ele é a essência do amor. E por que ele te ama? Você já parou para pensar por que Jesus te ama? Eu vou te falar, ele te ama porque ele te ama. Porque se tivesse uma razão, algo, pelo amor dele por você, não é amor, é interesse. Tá? Ele te ama, sem interesse. Ele só quer você do lado dele. É interesse nenhum. Ele te ama. E por você, ele deu a vida. Sabe? Ele saiu da sua majestade. Ele saiu lá daquele local que era fechado por querubins, por serafins que louvavam, e saiu dali, ó, para ser homem. A palavra de Deus fala que ele foi pouco menor que os anjos. Sabe para quê? Para provar para mim e para você que ele te ama. Nossa, isso é falar para você que o amor de Cristo nos constrange. É isso que o amor de Cristo nos constrange, né? É você poder olhar e falar assim, cara, tudo isso pra mim. Sabe, Jesus chegou pra esses dois aqui, amor. E ele olhou pra eles e falou assim, cara, o que vocês estão reclamando? O que vocês estão falando? Ah, porque... Não ficou sabendo? Você é peregrino, sabe? Às vezes você quer olhar pra Jesus e falar assim, na tua época não era assim. Na tua época não era assim. Na minha época, hoje é pior, né? Sabe, aí Jesus podia ter olhado para ele e falado assim, ó, vocês querem saber de uma coisa? Vai com Deus. Mas ele não falou vai com Deus, ele falou vou com vocês. E eles foram com Deus. E Jesus ensinou tudo para eles. Sabe, irmãos? Jesus, ele está nos ensinando constantemente. Ele nos ensina, tá? Você está aprendendo, eu estou aprendendo cada dia mais, sabe? E Jesus, ele mostrou tudo para eles. Aqui dá a entender que ele abriu as escrituras para eles. Ele abriu as escrituras. Eu gosto muito de quando a gente lê essa parte, eu gosto de pegar os versículos que ele fala, que Moisés falou dele, sabe? Aqui no 27, se eu não me engano, aqui ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E aí eu peguei os versículos, só alguns, tá? Porque é igual o pastor falou, o Antigo Testamento você tem que ler com os olhos de Jesus. Você Achar tem que Jesus. ler e achar Jesus, porque ele está lá. E aí, ó, em Números 21, fala assim... E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, e alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Quem foi levantado? Quem foi levantado no deserto? Quem foi levantado para te salvar, para te curar, para te ressuscitar? Para redimir. Para te redimir. Você acha que foi só um negócio assim e fez uma serpente? A única forma de você colocar uma serpente que não tem garra, não tem pata, não tem nada, é você fazer uma cruz. Não tem como. Tenta pegar uma serpente só com um cajadinho. Você vai ver se você consegue colocar ela na haste. Não tem como. Você tem que fazer assim para você poder enrolar ela. Isso é óbvio. Tá? Então... automaticamente eu não estou querendo entrar nessa parte de estudo. Quem quiser, mais para frente a gente pode entrar e eu mostro para vocês. Mas ele tinha que ser alguma coisa para segurar. Fica a dúvida aí. A dúvida não, fica... Aí tem uma sobre a videira também, você sabia? Que a videira, quando Jesus fala lá em João 15, que o galho que não dá frutos, ele corta, ele poda. Na verdade, no original, isso é levanta. Levantar. Ele levanta aquele galho e sabe aonde aquele galho é colocado? Numa cruz. Para segurar.
ele é colocado numa cruz. Então, essa história de que ele vem, corta e joga no lança fogo. fora, sabe? Isso não. O que ele faz é, lógico, ele vai te limpar. Porque é isso que ele veio. Ele vai te limpar, tirar as ervas e aí ele vai jogar essas ervas no fogo. Mas você não é o galho que não dá frutos. Você é aquele galho que Jesus levantou. E cara, você não vai dar fruto por você mesmo. Galho não dá fruto por você mesmo. Os frutos são do Espírito Santo. Se você não ser enxertado na palavra de Deus, ser enxertado nele, tá? Na palavra de Deus não, enxertado nele. Ele falou assim, ó, eu sou a videira e vós sois as varas. Vocês têm que ser enxertados em mim para que deis fruto. Exatamente, porque a partir do momento que você é enxertado, você recebe a seiva Do tronco. do tronco. E Quem é o a principal? seiva é o sangue. E quem é o principal? Você? Eu? Vapo. Não. Faz isso não, Se o tronco tá doente, o tronco de uma árvore tá doente, todo o resto tá doente, né? não é? Então, se você estiver enxertado em Cristo, você dá fruto Sem esforço. por ele. Você já viu alguma árvore fazer força para dar um fruto? Você já viu uma laranja se espremendo? Não, a laranjeira, né? É uma pastor? laranjeira. Ai, vai sair. Não. É natural. É natural. A partir do momento que você está enxertado em Cristo, você produz frutos do Espírito Santo. Entendeu? Naturalmente. Natural. Naturalmente. Não precisa esforço. Não precisa nenhum tipo de força física sua. Você só Porque precisa é do teu espírito. se enxertar nele, tá? Exatamente. Só precisa assim, ó. Se liga nele, ó, cola nele, junta nele, que cara, você vai muito longe. Você vai crescer e dar bons frutos, tá? Não se preocupa. Como está escrito, acho que em Isaías, a gente vai você vai dar tantas flores e frutos que você vai ser comparado àquela árvore que foi plantada junto ao ribeiro. Olha só que lindo. Levamos legal, né? Cara, que louco. Aí, amor, ó, em Deuteronômio, ainda sobre o que os profetas falaram de Jesus, algumas coisinhas. Que Jesus só. falou, né? Ali para eles, então ela foi lá, ó. Deuteronômio 18:15, a promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Moisés falava para o povo, o Senhor vai levantar um profeta. E aqui está falando assim, um profeta do meio de ti, irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés estava falando já de Jesus. E o povo lá, de repente, os judeus, eles ainda acreditam em Moisés, né? Não é isso? Não, Hoje que não é para acreditar, né? Tipo assim, né? É, mas eles... nós temos um que falou que é maior que Moisés, que Moisés, que era e aí- antes de Abraão. E Moisés ainda falou, ouvir a ele, ouça a ele, Sim. né? E Isaías está falando assim, ó, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Deus conosco, Emanuel. Emanuel. Que foi o que o anjo falou para Maria. Exatamente. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E agora, para terminar, só alguns que eu peguei, tá? Ezequiel... deixa eu achar aqui, peraí. Ezequiel 34:23. E levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi disse isso. O Senhor é o meu pastor. E Jesus é da linhagem de? Davi. Ele é o leão da tribo de As Judá. minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Segue. É assim. Quando nós estamos enxertados em Cristo, quando nós somos um com Ele,
nós ouvimos a voz e seguimos. A gente não precisa ver sinais, a gente não precisa ver maravilhas, porque isso tudo, a palavra de Deus fala que as bênçãos correrão atrás e te alcançarão. E te alcançarão. Por quê? Porque você está no caminho do lado de Jesus. Você não está se importando com o que está acontecendo, sabe? O que você quer, o que você almeja é estar com Cristo, é ser um com Ele, assim como Ele disse. E dessa maneira você vai receber. Dessa maneira as coisas, da mesma maneira que as bênçãos vão te alcançar, os problemas vão te deixar. Porque a palavra de Deus fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele fala assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ó, Unges a minha cabeça com óleo. Os teus inimigos, de repente não são pessoas. De repente não, porque eu acredito que nos Salmos Davi se referia a não inimigos, pessoas. Porque ele era um homem de guerra e ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Mas muitas vezes era o medo, era a incerteza, era a tristeza, a frustração, sabe? Então, coloque os teus medos sentados. Jesus colocou os teus medos sentados, sabe? Jesus colocou os teus inimigos sentados numa mesa e ele ungiu você com óleo e falou: aqui sobre ele está a minha unção, sobre ele está o meu cuidado. Porque o pastor, ele ungia a ovelha, a cabeça da ovelha, porque existe uma mosca que entra dentro do nariz. E dentro do nariz ela vai para o cérebro e ela mata a ovelha. E aí Davi traz essa analogia de um pastor que unge a cabeça. Para quê? Para que esses medos não entrem dentro da tua cabeça. Para que esses medos não matem os teus sonhos, para que essas preocupações não destruam a tua vida. É isso que Deus fala. Então, não olhe para isso. Jesus já preparou a mesa perante eles. Jesus já ungiu a tua cabeça e ele te protege com o óleo. Amém? Amém. Show de bola. E é por isso que Jesus deixou pra gente, né, o partir do pão. Então, né, amanhã vai ser a ceia. Então amanhã a gente vamos fazer uma ceia, tá? Então, se você puder participar com a gente, você já entra amanhã na live às 8h30 e você já deixa o seu pão, tá? O seu suco de uva, dá tempo de comprar, tá bom? Se não pra der amanhã. também. Se não der também, a gente amanhã dá um jeito, tá? O Samuel esses dias, né? Fez com suco de maracujá. Ele serviu a ceia para minha família e falou assim: imagina que é da cor do sangue de Cristo. Ele falou: é amarelo, mas olha vermelho. É assim, tá? Então, não são elementos que fazem a diferença. Mas é o que você está fazendo, no que você está crendo e como você está crendo. E lembre-se que sempre a ceia é a nossa nova aliança, é o que Jesus apresentou para nós. É o Este partir é o do Novo pão. Testamento. Novo Testamento no meu sangue, uma nova aliança. Este é o meu corpo que foi partido por vós, né? Por vós, não por culpa de vocês. Exatamente. Por minha culpa, por vós, né? Para vocês. Para mim e para você. Eu parti porque eu te amo, e né? o fazer em memória não é fazer em tristeza ou em luto. É fazer agradecendo. Em alegria. É fazer em alegria. Porque ele tá fazer vivo. com gratidão, sabe? Sem de repente você olhar e falar assim: nossa, se eu não fosse tão pecadora, ele não teria morrido. Ele teria morrido porque ele te amou. Não foi pelos seus pecados, mas foi pelo amor dele. Fácil. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele te ama incondicionalmente, tá? Ele não quer que você faça nenhuma loucura. A única coisa que ele quer é que você fale assim: te amo, Jesus. É só isso, tá? E assim, eu gosto muito de já falar. Mandar um beijo. Eu gosto muito de falar, e uma coisa que eu trabalho muito comigo. Devolve o beijo. É que tudo o que de repente vem no seu coração e vem na sua mente, como eu não sou capaz, como dúvida, como não, você não consegue, você não pode, sabe? Isso tudo são setas do diabo. Isso é a cabeça dele, não é a sua. Ele foi acusado desde quando ele caiu na terra. Esse é o pensamento dele. Exatamente. Ele vai usar isso,
sabe? Não permita que o diabo jogue acusações na sua mente. Não permita que o diabo jogue dúvidas na sua mente. Porque é isso que ele vai começar a fazer. Com Eva foi dessa maneira. Ah, mas você não pode nem tocar. Não foi? Percebeu que ela não conhecia a palavra. Porque a palavra foi dada a Adão. Adão. E Adão provavelmente não era um cara de muita conversa, né? Como normalmente todo homem. Não gosta de ficar trocando muita ideia. Homem não gosta de conversar no casamento, não gosta de conversar com a esposa. Tá errado. O erro de Adão foi não conversar. A gente pega no começo lá, Adão, ele fez o quê? Falou pra ela, não chega nem perto. Eu já imaginei falando desse jeito. Não. Aqui, tá vendo? Sabe aqui, ó. Não chega nem perto. Mano, eu teria falado, velho, se não é começo aqui, não é tá enrolado. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma coisa pra cortar. Corta o mal na raiz. Né? Tinha cortado o mal na raiz, acabou, ninguém come, mete fogo nesse trem. Logicamente, não é esse o intuito do que eu estou dizendo, mas a serpente olhou para ela e falou assim, é verdade que você não pode comer nenhum fruto? Ela falou, não, podemos comer todos. E essa daqui? Então, essa aqui a gente não pode nem comer, nem tocar. Ele falou, opa, peraí, tocar, não conhece a palavra. E não foi isso que Deus tinha falado para Adão. Você percebe que Jesus, a gente já vai encerrar, mas é legal entrar nessa parte. Você percebe que quando Jesus foi tentado, a serpente chegou para Jesus e falou assim, transforma essas pedras em pães. O diabo, né? Quem que eu falei? A serpente. O diabo, né? O diabo chegou para Jesus e falou assim, transforma essas pedras em pães. Achou que Jesus não conhecia a palavra. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe? Uma das coisas do significado de transformar pedras em pães é porque Jesus veio apresentar e entregar a graça, sabe? Fazer acabar aquele velho testamento, tá? Acabar com aquele testamento que já era antigo, que Deus já havia... Pedras, né? Foi escrito em pedras, tá? Tudo que a palavra de Deus fala em pedras, mostrando, tá? Quando Jesus escreve no chão para aquela mulher, a prostituta, que as pessoas chamam de prostituta, mas na verdade ela estava em adultério e sozinha, porque não teve homem com ela, mas tudo bem. Era para estar 2, mas estava só um. Jesus escreveu na pedra, né? E lá não é. E como assim, a gente ainda vê que Moisés fala que foram escritos pelo dedo de Deus. E aí Jesus vai e escreve na pedra. Nenhuma condenação para a mulher. E olhou para ela e falou assim, vai e não peques mais. Mas não porque ele está falando assim, vai lá e seja reta. Não, porque se ela fosse pega novamente, provavelmente ela seria apedrejada. Se Jesus viesse realmente para te acusar e de repente para colocar você em ponto de acusação, ele teria escrito a lei ali naquela pedra. Mas ele não escreveu. Então Jesus, ele te ama, tá? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Nesse teu caminho, volta para Jesus. Volta para Ele. Olha de novo para Ele. Vamos em direção a Jerusalém, sim, a nossa Jerusalém celestial, tá? Não perca o foco. Não esqueça que Jesus está ao seu lado, sempre, sempre. Ele está ao seu lado, sim. O seu coração está ardendo porque Ele está ao seu lado. E o partir do pão, todas as vezes que você lembrar, fizer a ceia, lembra que quem está partindo o pão é Ele, tá? Ele partiu o pão, Ele deu graças ao pão, tá? E depois Ele falou assim, este cálice é o novo mandamento no meu sangue, tá? Então foi isso que o diabo queria, que Ele transformasse pedras em pães, ou seja, que inserisse a lei mais suave, mas que permanecesse na lei. Mas não, Ele deixou o seu evangelho, tá? A sua graça, tá bom? Um beijo, Beijo, amo gente. vocês, muito obrigado. Tá, O Leandrinho tá dando um berro aí, tá? Obrigado a Zana, Kátia, a Fabiana, todo mundo que tá online aí. Desculpa, eu não vou conseguir. A Cida, Tia Cleusa, tá todo mundo aí, tá? A Valéria, pessoal no Face aí, no Insta. A Mari, tá? A Luana, um beijo, Wesley. Um beijo pra todos, tá? Beijo. Deus Até abençoe. amanhã, gente. Amanhã, 8h30, tá bom? E já dá um pulo lá no YouTube. No YouTube. Tá bom? Um beijão, dá uma força pra nós. Um beijo, galera. Valeu!